Olá, meu nome é Regiane e a aula de hoje é uma questão de geometria de nível médio da banca Instituto Mais, aplicada em 2017 para o cargo de assistente de gestão pública do concurso da autarquia hospitalar. Vamos ao enunciado? Dado um triângulo equilátero de área 4 raiz de 3 centímetros quadrados, a medida de seu lado em centímetros é de 4, 5, 6, 7 ou 8 centímetros. O primeiro passo é sublinhar as informações mais relevantes. Então, aqui, quais são as informações mais relevantes? A questão está dizendo que é um triângulo equilátero, ou seja, todos os lados são iguais, que a área mede 4 raiz de 3 e ele quer saber o quê? A medida do seu lado, em centímetros. Então, acho que centímetros também é importante aqui, né? Vamos sublinhar isso aqui também. Centímetros também é importante. Porque vamos supor que ele tivesse dado aqui centímetros, colocado centímetros aqui na frente, mas aqui teria escrito, tivesse escrito metros, então nós teríamos que fazer a conversão lá no final, depois que encontrássemos a resposta. Então, sublinhar centímetros também, eu não tinha colocado, mas é importante. Então, o primeiro passo é interpretar o enunciado, as informações mais relevantes. Sublinhando as informações mais relevantes. Então, o que o enunciado está dizendo? Que é um triângulo equilátero que possui os três lados iguais, né? Se ele é equilátero, esse lado, esse lado, esse lado serão iguais. E a área dele mede 4 raiz de 3 centímetros quadrados. O que a questão quer saber? Quer saber a medida do lado do triângulo em centímetros. Tá ok? Aqui uma sugestão para você. Pausa o vídeo e tenta resolver sozinho. Por que a gente tem que tentar resolver sozinho? Porque quando a gente está resolvendo sozinho, a gente descobre qual é a nossa real dúvida. Porque, claro, se você está prestando um concurso público, você já passou por tudo isso. Você já aprendeu isso lá na escola, na minha época, lá no primário, né? Mas a gente esquece as coisas. Não que a gente não saiba, é que a gente esquece. Depois tem que relembrar quando você vai precisar usar. Você não usa, fica muito tempo sem usar, você esquece. E aí o que acontece? Quando a gente tenta resolver sozinho, a gente vai descobrir o que a gente realmente não sabe, o que a gente esqueceu ou que a gente não aprendeu direito lá na escola. E aí a gente consegue vir aqui na explicação e sanar essa dúvida realmente na cabeça da gente. Agora, se você não tenta fazer sozinho, você vai direto para a explicação, o que vai acontecer? Quando você for fazer, vai parecer muito óbvio. Você vai acertar todas. Só que passar uma semana você já não lembra. Vai ter algumas coisas que você esqueceu de novo. Por isso que é importante tentar resolver sozinho. Mas é só uma sugestão, tá? Lá no final, eu vou explicar aqui passo a passo. E lá no final, eu vou deixar a conta resumida para você. E se você preferir também, você pode fazer a conta e daí pular direto para o final do vídeo e verificar se você fez certinho. Se você não fez, daí você volta e assiste o vídeo todo de novo. Tá bom? Vamos lá? Então, o primeiro passo foi interpretar o enunciado. O que estava afirmando lá no enunciado? Que o triângulo é equilátero, ou seja, três lados iguais, que a área dele é 4 raiz de 3 centímetros quadrados. E o que ele queria saber? Ele queria saber a medida do lado do triângulo em centímetros, que é importante, tá? O segundo passo é lembrar as fórmulas do triângulo. Qual é a fórmula do triângulo equilátero? A fórmula da área é igual lado vezes altura dividido por 2. E a fórmula da altura do triângulo é altura é igual a lado raiz de 3 dividido por 2, tá? Que fica com essa carinha aqui, tá bom? O terceiro passo é substituir o valor que a questão nos forneceu dentro das nossas fórmulas aqui. Então, qual fórmula que nós vamos usar? A área, porque nós sabemos o valor da área, né? Então, nós substituímos a palavra área pela área dada pelo exercício. Então, vai ficar assim. O terceiro passo, nós vamos substituir o que a questão forneceu dentro da nossa fórmula pronta.
a questão forneceu isso aqui, que a área é igual a 4 raiz de 3, então nós vamos substituir a palavra área. Então vai ficar 4 raiz de 3 é igual ao lado vezes a altura dividido por 2. O quarto passo é resolver essa equação. Enviamos o 2 para o outro lado da igualdade, invertendo a operação. Como assim? O 2 aqui está dividindo com um lado vezes a altura. Ele vai passar para o outro lado da igualdade multiplicando. Então, vai ficar o 2 está dividindo, passa multiplicando, vezes 4 raiz de 3 igual a largura vezes a altura. Resolvemos a multiplicação. 2 vezes 4, 8. Raiz de 3 igual largura vezes altura. Substituímos o h pela fórmula da altura. Qual é a fórmula da altura? H é igual a lado, raiz de 3 dividido por 2. Então, nós vamos substituir a letra H aqui por essa fórmula aqui. Então, vai ficar assim. 8 raiz de 3 é igual L, que é o L que já estava aqui. Então, nós só copiamos aqui e substituímos o H. Aí, qual é o H? É L raiz de 3 dividido por 2. Agora, nós vamos cortar tudo que for igual. Porque a gente pode simplificar. Quando você tem um sinal de igualdade, você pode simplificar. Então, simplificando, como os dois valores são exatamente iguais, você simplificando, você pode dividir por ele mesmo, que vai dar 1. E 1 vezes qualquer número é o valor daquele número mesmo. Então, vamos supor aqui, eu fosse dividir raiz quadrada por raiz quadrada, ficaria 1. 8 vezes 1, 8. Então, por isso que a gente simplesmente pode, quando tem dois valores iguais dos dois lados da igualdade, a gente pode simplesmente cortar. Exatamente por isso, porque se fôssemos fazer o passo a passo da simplificação, 8 vezes 1 seria 8 mesmo. Não precisa pôr, então a gente simplesmente corta. Então, vai ficar 8 é igual, raiz quadrada nós cortamos, vai só copiar o restante. Então, 8 é igual L vezes L dividido por 2. Esse 2 ele está dividindo, nós passamos ele para o outro lado, invertendo a operação. Então, vai ficar 2 vezes 8, o 2 está dividindo, passou multiplicando, 2 vezes 8 igual L vezes L. Resolvemos as multiplicações dos dois lados. Então, vai ficar 2 vezes 8, 16, L vezes L, L ao quadrado. Passamos o 2, que está do lado de cá da igualdade, para o lado de lá, invertendo a operação. Qual é a operação inversa da potência? É a raiz. Então, nós passamos esse 2 para o lado de lá, invertendo a operação. Então, ficou raiz de 2 é igual a raiz quadrada, né, que é esse 2 aqui, passou para cá como raiz quadrada, copiamos esse 16, que é igual a L. Raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Porque uma raiz quadrada é um número vezes ele mesmo que dá esse valor que está dentro da raiz. Então, 4 vezes 4 é 16. Por isso que 4 é o resultado da raiz quadrada de 16. Então, nós encontramos aqui o lado do nosso triângulo que nós estávamos procurando. Por que isso aqui é o valor do lado dele? Como é que eu sei? Porque na fórmula ele diz que L é o lado. H é igual a L, raiz de 3 sobre 2. L aqui é o valor do lado. Então, é a altura igual a largura. Ao lado, perdão. A altura é igual ao lado. Então, eu sei que eu encontrei aqui, quando sobrou a letra L, eu sei que eu encontrei o valor do lado do meu triângulo. Então, cada lado desse triângulo, ele mede 4 centímetros. Aqui que eu falei para você lá no começo que era importante lembrar, verificar o que estava pedindo ao enunciado, se era centímetros mesmo. Porque vamos supor que lá fosse metros, esse momento aqui seria o momento da gente fazer a conversão. Lembra aquela conversão que a gente faz? KH, lembra? Que é quando a gente converte de centímetros para metros. Então, se fosse o caso. Nesse caso aqui, como não enunciado está pedindo centímetros mesmo, então a gente já finalizou mesmo nossa conta aqui. O quinto passo é conferir os dados do enunciado. Por quê? Como eu estava falando sobre o metro. Se o enunciado, às vezes, principalmente
Prova de concurso sempre tem aquelas pegadinhas, né? Ele dá uma resposta em centímetros e pede metros lá no enunciado. Mas as opções só tá em centímetros ou invertido. Por quê? Porque você precisa terminar a sua conta e depois fazer a conversão. Entendeu? Nesse caso, não. Nesse caso, a conta, o Instituto Mais foi bem bonzinho aqui, né? E deu já direto como centímetros para nós as respostas. Então, não tem nem que fazer mais nada. Agora a conta já terminou. Então, a questão queria saber a medida do lado do triângulo. Nós encontramos o 4 centímetros. O sexto passo é encontrar a resposta correta no gabarito. Por que eu devo fazer esse quinto passo aqui de conferir o enunciado? Porque vai que precisa converter e você não prestou atenção. Então, por isso que é importante fazer o quinto passo também aqui. Tá bom? O sexto passo é encontrar a resposta correta no gabarito. Então, o enunciado pedia. Ele dizia que era um triângulo equilátero, que a área era essa, e a medida do seu lado é em centímetros. Como aqui já está certinho, então é só você encontrar o valor 4 aqui. Gabarito letra A. Certo? Eu vou deixar aqui o resumo para você copiar. É a mesma conta, só que é o jeitinho que nós vamos fazer direto lá na prova. Porque na prova a gente não vai fazer passo a passo. Nós só vamos sublinhar e aí é muito mais rápido. Você vai lembrar esse passo a passo meio que no automático na sua mente. Não vai ser tão demorado como foi aqui. Porque lá na hora da prova você vai estar craque, se Deus quiser. Não é verdade? Então vai ficar assim. 4 raiz de 3 sobre 2 é igual a L vezes H. O 2 estava dividindo, passou multiplicando. 2 vezes 4, raiz de 3 igual a L vezes H. Fez a multiplicação, 2 vezes 4, 8. Raiz de 3 igual L vezes H. Cortou a raiz, porque nós substituímos aqui o H por essa fórmula. E cortamos a raiz. O 2 que estava dividindo, ele vai passar multiplicando. Vai ficar 16. O L vezes L é L ao quadrado. O 2 passou para cá multiplicando. 2 vezes 8, 16. Lá na hora da prova, na hora que você for fazer a conta, você não vai precisar fazer aquele passo a passo, né? Passou para cá, tal. Você já sabe que quando passa para cá multiplica, então você só faz direto. 2 vezes 8, 16. Entendeu? Lá na hora da prova você já vai estar craque, já vai fazer essa conta aqui, não aquela lá de cima. É a mesma, só que aqui é mais resumindo, tá? Aqui o 2 que era potência, ele passa como raiz. Vamos supor que aqui fosse 3. Fosse 3, aí aqui vinha como raiz cúbica. Como é 2, ele vem como raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. 4 igual a L. Ou seja, cada lado mede 4 centímetros. Você encontrou 4 centímetros, como lá na questão está pedindo 4, está pedindo uma resposta em centímetros, você já tem a resposta da sua questão. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, curte, compartilha para que eu saiba que você está gostando e assista e eu traga mais vídeos como este para você assistir. Se você gostou, assiste outros vídeos que está aparecendo aqui no card aqui em cima, tá bom? Muito obrigado e até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Fica com Deus.